E vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que cada bênção em nossas vidas, qualquer que seja, fluíram das veias do Teu Filho amado. Então, Senhor Pai, como nós podemos tratar todas as coisas, Senhor Pai, a não ser, Senhor Deus, como Tu chamaste Moisés a fazer ali, Senhor Deus, ao tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele pisava era santo. Tudo é santificado para, Senhor Pai, a glória de Cristo, para a manifestação do que Ele é. Tudo foi separado para isso. E nós, Senhor Pai, ao sermos chamados, somos separados para viver, para manifestar essa glória e tudo em nossas vidas. E para isso nós precisamos da instrução, Senhor Deus, do Teu próprio Espírito em nossos corações, não apenas iluminando, Senhor Deus, dando uma visão verdadeira, mas também o poder necessário, Senhor Deus, para que nós vivamos de uma maneira, Senhor Deus, digna do Evangelho. Que essas duas coisas, Senhor Pai, ó Deus, sejam experimentadas aqui, a verdade que flui de Ti e a capacitação que flui de Ti, Senhor Deus, para vivermos de acordo com esta verdade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós estávamos olhando aquele famoso sermão de Cristo em Mateus 7, e a gente pode dizer, depois de tudo que a gente viu hoje pela manhã, não é? As pessoas, elas podem ter mil ideias de igreja e igrejas, mil ideias sobre todas as coisas, mas depois que tudo é dito e feito, em termos daquilo que nós somos e devemos fazer, a única coisa importante é pregar Cristo sozinho e este crucificado. E todas as coisas serem moldadas por isso. Tire isso e nada mais faz nenhum sentido e nem propósito. Quase sempre as falas sobre a igreja são totalmente desnecessárias, porque elas não estão falando sobre Cristo, mas sobre um monte de coisas. E depois que tudo é dito e feito, só uma coisa é necessária. E nós sabemos, não é, que todo ser humano vive para sempre. Ele não existia, mas uma vez que ele existiu e Deus soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou uma alma vivente para sempre, no sentido de existência. Todo ser humano, então, é eterno. Há algo no ser humano que coloca ele num lugar que não está o Himalaia, apesar da majestade do Himalaia, porque o ser humano tem essa qualidade que as estrelas vão passar e as galáxias, mas não o ser humano. Ele é eterno. Depois que essa vida termina, nós continuamos para sempre. E nós viveremos de forma consciente para sempre. E pessoal, e de forma inteligente para sempre. Viveremos plenamente conscientes de cada detalhe da nossa existência, momento após momento. Então, quando a gente vê Jesus dizendo que muitas pessoas que estarão andando num caminho, não como normalmente nós muitas das vezes fomos levados a crer, às vezes nós, ainda criança, nós que crescemos numa igreja, de que o caminho largo era o caminho do mundo, e o caminho estreito é o caminho, quando na verdade Jesus está dizendo que os dois caminhos são caminhos de pessoas supostamente indo para o céu. E quando nós pensamos nesse destino, nós pensamos quão fútil e tolo é a ideia de simplesmente ter um desejo de fazer as pessoas se sentirem bem, quando coisas tão grandes a respeito dela estão diante dela. Então nós vamos viver plenamente conscientes cada detalhe da nossa existência, e nós vamos experimentar essa existência eterna em um sentido que nós não experimentamos nada nesta vida, em nenhum momento. Tanto aqueles redimidos verão, hoje eles veem ainda como que por um espelho embaçado, eles não verem a plenitude do que eles verão, mas não só os homens assim, não é? A experiência do homem perdido também vai ser num sentido em que ele nunca experimentou nada em nenhum momento nesta vida. Não,
vai ser o experimentar sem distração, com plena compreensão de cada momento e de cada experiência na eternidade, seja tendo Deus como uma fonte de água da vida, ou como um lago de fogo. Então a experiência de cada pessoa na vida futura será ilimitada, não é? Hoje o homem experimenta miséria, mas não miséria no limite máximo em que uma criatura viva experimenta, como o homem também experimenta Cristo, o homem que está em Cristo, mas não como a percepção máxima que um ser finito pode experimentar. Então nós teremos em nossa forma final mentes totalmente funcionais e corpo, e sentiremos e pensaremos, nos emocionaremos, no sentido de que teremos emoções boas ou ruins, em um nível que excede a tudo que nós já sentimos aqui. Nós nunca sentimos as emoções tão profundamente na vida, e nós estaremos plenamente conscientes de cada detalhe da experiência eterna do céu ou do inferno. É sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre a coisa mais séria para todos nós, como nós gastamos bastante tempo olhando. E a descrição bíblica do inferno torna isso óbvio. Ele é descrito como um lugar um lugar de implacável consciência acusadora, culpa não aliviada, não podendo fazer nada que o ser humano faz hoje para justificar, abafar, distrair, afastar essas coisas. Tristeza, isolamento, agonia, sofrimento, de tal maneira que Deus usa várias metáforas para falar a respeito disso, não é? Ele descreve como fogo e como escuridão. Pode parecer estranho, fogo e escuridão. Onde tem fogo não tem escuridão, é porque são metáforas, não é? Ele quer que uma metáfora mostre algo e que a outra metáfora mostre outra coisa, e como aquilo é terrível além da nossa linguagem, precisa de várias metáforas, como é o céu, não é? Como é Cristo. Você vê que Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é tudo, Ele é a arca, não é? Porque precisa de várias dessas coisas. A mesma coisa aqui. Então Deus descreve isso como isolamento, agonia, sofrimento, punição, que é descrito como o quê? Escuridão, ranger de dentes, choro, verme que nunca morre. Assim a consciência do homem é descrita para sempre. Não é? Por outro lado, a descrição bíblica do céu é incrivelmente atraente, não é? Tudo em sua percepção máxima, mas num desfrute pleno de Cristo, que cura todas as coisas que foram companheiras nossas nesse mundo. Então é óbvio que o coração regenerado, ele anseia em estar com Cristo. Esse é o anseio, não é? E todo horror é ter a presença de Deus sem alguém que intermedie com o seu sangue a nossa interação com Ele, porque sem esse intermediário, tudo que tem para nós é ira, e essas coisas descrevem isso. E Jesus disse que muitas pessoas estão preparadas mentalmente, emocionalmente, falsamente, para achar que estão indo numa direção a uma dessas coisas, e descobrirão exatamente quando tudo terminar, não como o mundo que saberá exatamente que posição está, pedirão rochas para cair, para cobri-los da ira, da face do Cordeiro, mas essas pessoas não, elas vão estar muito espantadas, porque elas tinham certeza de que estava tudo bem. Então no capítulo 7, as palavras de Jesus, elas devem ecoar em nossos corações, porque é o próprio Senhor do céu e do inferno falando sobre isso. E do verso 21 até o 27 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres? Então vou declarar a eles: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, Jesus diz depois que ele faz isso, ele ainda chama a nossa atenção, não é? Com esse portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica pode ser comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram e romperam contra aquela casa, e ainda assim ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será como um homem insensato, tolo, que construiu sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram e romperam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua ruína, o grande foi a sua queda. Então, não há palavras mais sérias para nós. Estava dizendo de manhã que é terrível pensarmos que os hindus estão perdidos, que os budistas estão perdidos, mas o assunto aqui é sobre pessoas que conheciam Deus e que estão perdidas, não é? Que tinham a convicção de que tinham alguma relação com a cruz, com o que Cristo fez. Então não há palavras mais sérias do que essas palavras ditas pelo próprio Senhor, porque ele diz: muitos me dirão naquele dia. Muitos que supostamente faziam parte da igreja, não é? O caminho largo e o caminho estreito que ele está apontando é de homens que fazem parte do que externamente parece pessoas indo para o céu e que dizem Senhor, Senhor, que estão fazendo alguma coisa que faz elas acharem que estão nessa direção. Ele aponta nessa passagem para a nossa consideração e a loucura, para a gente considerar a loucura de palavras vazias, a loucura de um evangelho sem Cristo, um evangelho esvaziado da cruz, palavras que não têm substância, uma pregação que não é o evangelho, que está cheia de outras coisas, que não é o evangelho, uma atração para as coisas supostamente de Deus, mas que não é Deus que o atrai, são subprodutos disso, um senso de valor e de justiça falso que o homem tem em si mesmo, de tal maneira que ele acha que pode realmente fazer algo para Deus e Deus ter que retribuir. E a tragédia é que os corações, por trás das palavras vazias, se hoje nós falamos palavras vazias no louvor, por trás dessas palavras, a tragédia é que por trás dela há corações vazios. As palavras vazias estão apontando para corações vazios. E eu não acho que haja um texto mais sério então do que esse. Em toda a escritura, para nós, para supostamente nós que fazemos parte da igreja, eu posso entender pessoas que rejeitam o evangelho totalmente, rejeitam o cristianismo, não querem nada com Cristo e não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eles estão indo para o inferno, eles não estão em nenhum caminho, nem largo nem apertado, apontando para o céu. Eles não estão nesse caminho. Agora é impressionante, chocante e impressionante perceber que há muitos que vão dizer Senhor, Senhor a Jesus, ou seja, eles tinham uma confissão aberta de que pertenciam a Cristo. E nós vimos por que tantas pessoas são autoenganadas, o que leva elas a isso hoje pela manhã. Então há uma confissão aberta de algum apego a algo relacionado a Cristo, a Deus, a Bíblia. E o destino final de uma pessoa então não é determinado pelo que nós falamos, é determinado pelo que nós somos. Quem está em Cristo é uma nova criação, é o que diz o original. É uma criação tão nova como quando Deus criou o universo do caos e fez um mundo de belezas.
não é sobre profissão, é sobre deleite em Cristo que leva à obediência. Agora, isso não quer dizer que a profissão verbal a Cristo é ruim, não é? Na verdade, ela é boa, não apenas boa, ela é necessária. Ela é fundamental. Nós devemos confessar Jesus como Senhor, como Romanos 10, 9 e 10 diz. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. A confissão é boa quando ela é a expressão de um coração realmente novo. Novos amores, novos ódios, novos deleites, novas aversões. A confissão não é apenas boa, então ela é necessária. E a verdadeira confissão é obra do Espírito. De tal maneira que a Bíblia diz algo estranho, porque a Bíblia diz que ninguém, a gente vai ver isso daqui a pouco, pode dizer que Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Só que Jesus está dizendo que as pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, elas vão estar dizendo Senhor. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ninguém pode dizer isso, a não ser que o Espírito Santo faça isso. Ou seja, ninguém pode falar isso com verdade. Todo ser humano pode articular essas palavras, e os demônios também podem. Mas ninguém pode dizer isso verdadeiramente por se sentir bem em cultos que massageiam o seu ego, por ouvir humanismo secular e psicologia secular. Ninguém pode dizer verdadeiramente porque nós criamos um ambiente em que a pessoa possa gostar e fazer amizades. Ninguém pode dizer que Ele é o Senhor verdadeiramente por nenhuma dessas coisas. Portanto, confessar Jesus como Senhor é necessário, também é obra única do Espírito Santo no coração de alguém. E eu, numa quinta-feira, preguei, há tempos atrás, sobre como você deve olhar cada comando de Deus, cada mandamento de Deus para você, e saber como aquilo é cumprido de maneira evangélica, de maneira que aquilo é um culto a Deus. E eu lembro que eu disse que você deve observar quanto daquilo que é ordenado você fazer, por exemplo, cultuar a Deus hoje e fazer determinadas coisas, quanto daquele ato o diabo também pode fazer. E tudo que o diabo pode fazer, aquilo ainda não é a resposta verdadeira do coração regenerado. Então, por exemplo, eu citei Tiago 2,19, que diz: você acredita em Deus? Você acredita que só existe um Deus? Você faz bem. Até os demônios acreditam e estremecem. Você vê, Tiago está levantando um ponto. O teu crer tem que ser muito maior do que o crer do diabo. O diabo também crê, estremece, mas ele é ainda o diabo. Em outras palavras, a fé salvadora, porque crer, a fé salvadora tem que ser mais do que um demônio pode fazer, do que Satanás pode fazer. Então você deve tomar nota disso, descobrir sempre em tudo que você faz, quanto do que eu faço o diabo pode fazer. Isso não é a obediência a qual aquilo que Deus está falando nós precisamos responder. Isso dá uma boa definição para nós sempre do que é realmente alguém no caminho apertado. Você vê, há um princípio, eu falei, exegético, que é útil para grande parte dos textos bíblicos que nos dão comandos, que nos dão ordens. E o princípio é que quando você estiver preocupado em discernir o significado de um dever bíblico, você deve perguntar o quanto daquele dever o diabo consegue cumprir. E tudo que ele consegue cumprir não é aquilo que realmente é a obediência a Deus naquele mandamento. E você não deve igualar o dever bíblico nunca com o que o diabo pode fazer e achar que então você está bem, não é? Porque você vai estar indo nesse caminho perigoso de ouvir de Cristo um dia aquelas palavras mais duras daquele dia, não para aqueles que viveram uma vida sem Deus, mas para aqueles que andaram num caminho que supostamente estava cheio de coisas de Deus. Ele é largo,
por isso, né? Os maiores legalistas, fariseus, estavam andando por ele, e aquelas pessoas mais desinteressadas, mas que ainda era parte do povo de Deus, também estavam. É um caminho bem largo. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz então: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo exatamente que naquele dia as pessoas vão falar Senhor, Senhor. Mas por que ele vai dizer que não conhece elas? Porque elas nunca falaram de fato isso. Então, se você aplicar o princípio do diabo aqui, nós lembramos que o diabo não tem dúvidas de que Jesus é o Senhor. Não tem dúvidas do seu senhorio de Cristo. Se nós não vamos além do que ele vai, nós estamos potencialmente dentro exatamente daquele auto-engano de quem ouvirá aquelas palavras. Ele sabe que Jesus é o Senhor. Por exemplo, em Mateus 8, 29, os demônios dizem assim a Jesus: o que você tem a ver conosco, ó Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes da hora. Você vê, eles reconhecem o completo senhorio de Cristo, que na hora que ele quiser, irá colocá-los sobre tormento sem fim, e que eles não podem fazer nada, porque Jesus é o Senhor. Em Marcos 1, 24, um demônio diz a Jesus: você veio para nos destruir, eu sei quem você é, o Santo de Deus. Essas frases, Filho de Deus, o Santo de Deus, estão atribuindo claramente o senhorio a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Isso significa, e ainda é mais claro quando você vê o que os demônios dizem de Jesus, podem fazer com eles: você vai nos atormentar. Normalmente quando a gente pensa em demônios, não pensamos em alguém atormentando eles, pensamos em demônios atormentando pessoas. O ser humano não tem nenhum senhorio sobre os demônios. Os demônios os atormentam, os aprisionam, os conduzem, o príncipe deste mundo. Mas aqui você vê a linguagem deles: você vai nos atormentar, vai nos destruir. Então o diabo sabe e admite que Jesus é todo-poderoso e que os dias de liberdade dele dependem totalmente do querer de Cristo, e que na hora que os limites que ele impõe são intransponíveis, e que na hora que ele falar basta, bastará. Está dizendo de todas as formas: ele é o Senhor. O diabo então acredita que Jesus é o Senhor. Então está claro que o diabo pode dizer Jesus é o Senhor. Ele diz Jesus é o Senhor. Ele diz como aquelas pessoas: Senhor, Senhor. Ele diz, mas como é que a gente pode entender então Paulo dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo? Já que o diabo pode dizer que Jesus é o Senhor, nós sabemos que o dever de dizer que Jesus é o Senhor tem que ir além de poder formar essas palavras. Tu vê que naquele dia as pessoas vão formar exatamente essas palavras e falar: Senhor, Senhor, nós não. Ele vai dizer: não é? Então é mais do que crer e dizer que Ele é supremamente poderoso e o Senhor de tudo. O diabo acredita nisso. O diabo acredita completamente nisso. E a mesma coisa é a verdade quando a gente se move para o texto que eu citei no início, de Romanos 10, 9. Diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora, nós vemos que os cristãos não apenas confessam que Jesus é o Senhor, mas também eles creem com o coração que Ele foi ressuscitado dos mortos. O diabo acredita também que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele crê que Ele é o Senhor e acredita que Ele ressuscitou dos mortos. Ele dedica grande parte de toda a sua energia, de todo o seu poder, exatamente para impedir as pessoas de verem, como Paulo diz, a luz do Evangelho da cruz, da glória de Cristo. Então ele acredita tanto no Evangelho da glória de Cristo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que tudo que ele faz é tentar impedir que os homens vejam a glória disso. E é impossível ele fazer isso com os eleitos, porque no momento certo o Espírito Santo vem e os chama eficazmente. É o que está em 2 Coríntios 4:4. E essa é a glória. Qual é a glória do Cristo? Do Evangelho de Cristo? É do Cristo crucificado e ressuscitado.
Então o diabo sabe que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, assim o dever de confessar Jesus como Senhor e crer que ele ressuscitou dos mortos tem que significar mais do que você simplesmente assentir, confessar com a boca e assentir com a mente de que ele realmente ressuscitou dos mortos. Então esse é o princípio. Nenhuma fé demoníaca é fé salvadora. Romanos 10, 9 dá uma pista do que é essa realidade mais profunda. Se você crer com o coração, é verdade que a referência a confessar com a boca e crer com o coração, Paulo está tirando de Deuteronômio 3, 30, 14. A palavra está na tua boca e no teu coração. Mas qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que Paulo sinaliza com as palavras para nós em seu coração, é que você confessa com a boca que Jesus é o Senhor e o seu coração sente deleite supremo, que faz sua vida estar submetida ao seu senhorio. Portanto, você diz verdadeiramente que ele é o Senhor. E seu coração responde ao senhorio dele com deleite, com prazer. Ele é o Senhor e ele reina sobre você. Ele é o Senhor e a mente dele, a palavra dele está dirigindo a sua vida. Ele é o Senhor e todas as coisas que fluem do senhorio dele sobre tudo está trabalhando em você o caminho do deleite e prazer nele. Nós sabemos disso porque Paulo fala em Romanos 6,17 de ser obediente de coração. É óbvio que os demônios têm que obedecer a Cristo. É óbvio que quando ele falou para eles ir para os porcos, eles puderam ir para os porcos. É óbvio que eles não podem ir além. É óbvio que o diabo sabe que ele ressuscitou. É óbvio que o diabo sabe e crê que ele é o Senhor. Mas não há nenhuma alegria, nenhum deleite nisso. Não há uma alegria indizível e cheia de glória. Acontece o contrário. E o diabo explicitamente manifesta isso, e aqui o texto contrasta querer algo no coração com desejar. Por exemplo, em 2 Coríntios 9, 7, ele diz que Deus não quer nada de você. Paulo está falando sobre ofertas, né? Se você faz com relutância ou por obrigação. Ele está dizendo, você está ofertando como o diabo oferta. Fique com você o dinheiro e gaste. Porque o diabo é que obedece com relutância. O diabo é que tem que fazer o que Deus quer, mas não há prazer. Então ele diz, não com relutância, não por obrigação, mas com alegria. Quando eu confesso que ele é o Senhor, eu tenho uma alegria em ser o servo, em ser dirigido, em caminhar direcionado por ele, em viver para a sua glória. Nunca é relutante, nunca é sob compulsão. Uma pessoa que não tem, que está sempre sobre compulsão, porque sabe que algo é certo, no máximo consegue fazer as coisas como o diabo faria. Então, em 1 Coríntios 12, 3, ele diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo quer dizer é que sem a obra transformadora do Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor com um abraço alegre a esse senhorio, com um chute para longe de toda a sabedoria humana, com um desprezo para com o humanismo secular, amando a mente de Cristo. Ele é o Senhor. Ninguém pode fazer isso a não ser pelo Espírito Santo. Você pode fazer como o diabo, chamar de Jesus de Senhor, mas querer outra sabedoria e querer você mesmo ser o Senhor da sua vida. Então o diabo admite o poder de Jesus e admite sua vitória final e seu senhorio sobre tudo, mas ele odeia no fundo que seja assim. Ele não sente nenhuma alegria nisso. Isso não enche o seu coração de paz e de gozo e de forças para viver para a glória de Deus. Não, acontece o oposto, não é? É como é facilmente detectável em vidas e vidas e vidas que vão repetir as mesmas coisas, mas no entanto o seu coração está nesse mesmo lugar, e é isso que nos torna cristãos. Não apenas acreditar de verdade, não apenas confessar, mas fazer isso de maneira oposta ao que o diabo faz. E em 2 João 2,19,
1:9, diz assim: todo aquele que vai em frente e não permanece no ensino de Cristo, não tem Deus. Quem permanece nesta verdade tem tanto Pai quanto Filho. Isso obviamente é importante, pois não ter Deus resulta exatamente em perder Deus e tudo que Ele é. Perder toda a eternidade, a beleza dele, por toda a eternidade. Então, se a gente olhar para esse texto que diz, aquele que não permanecer no ensino de Cristo, o que é permanecer no ensino? Tem gente que creu em algo e ela creu já ainda, então ela acha que permaneceu no ensino. Porque ela creu em algo 20 anos atrás, e até hoje ela diz, eu creio naquilo, então eu permaneci nesse ensino. Agora, a vida eterna depende disso. E se eu não permaneço, eu não tenho pai, nem o filho. Então você aplica o princípio do diabo aqui, em que sentido nós permanecemos no ensino de Cristo? Bem, o diabo é extremamente competente intelectualmente, não é? E ele tem uma memória sobrenatural, não é? E ele estava lá quando as coisas aconteceram. Não é? Ele estava lá quando Jesus ensinou, ele estava lá quando Jesus morreu, ele estava lá quando Jesus ressuscitou. Assim, permanecer aqui no ensinamento de Cristo não é no sentido de lembrar deles, porque é óbvio que ele lembra de todas aquelas coisas, e nem de acreditar naqueles ensinamentos, porque é óbvio que o diabo acredita em todas essas coisas, não é? Portanto, isso significa que quando João diz que nós devemos permanecer no ensino de Cristo, ele quer dizer mais do que apenas se lembrar desse ensino e acreditar naquilo como um fato. Quando o diabo se lembra do ensino de Jesus e ele acredita nele como um fato, ele odeia isso. Não é o seu prazer, não é o seu deleite, não é paz no coração, não é alegria, como muitas pessoas vão dizer, não, Jesus morreu, ressuscitou, acredito nisso, mas não há nada lá, não há nenhum efeito dessas realidades. Pelo contrário, ele continua amando as mesmas coisas, sendo guiado pela sabedoria que não é a de Cristo. Ele não ama o ensino de Cristo, ele não estima, não é um tesouro para ele, não é aquilo que ele consulta para sondar cada sentimento, cada emoção, não é. Mas na mente de Jesus e João, permanecer no ensino, ou, entre aspas, guardar a sua palavra, né, flui de amar a Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, permanecerá nela. Esse é o resultado. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É totalmente impossível. Você pode crer corretamente e você pode saber que aquilo é um fato, e no entanto são os afetos que a transformação sobrenatural produziu no coração, é que Jesus está dizendo, e ele chama de permanecer no seu ensino, não é? Então a aplicação do princípio do diabo me coloca em uma busca pelo que permanecer no ensino de Cristo significa na realidade, e como a gente viu, sempre deve ser mais do que o diabo pode fazer. Então, esse permanecer, o que é apegar-se, valorizar, qualquer coisa que vá contra aquela verdade de Cristo, eu não encaixo ela, eu não junto ela com o oposto. Por exemplo, quase o que se faz o tempo todo, o humanismo secular, e dou um jeito, não, eu amo aquilo e sei que aquilo lá é o oposto, eu separo, eu permaneço naquele ensino, eu amo aquilo é minha vida, não é só um fato, não é só uma verdade. E esse tratamento de choque que a Bíblia dá é necessário. A minha convicção, e a convicção é óbvio que flui da Bíblia, das palavras de Cristo, por exemplo, aqui em Mateus 7, é de que milhares e milhares e milhares de fiéis nominais seriam bem servidos se os pastores pregassem realmente o Evangelho somente e perguntassem: em que sentido a tua fé difere da fé de Satanás? Em que sentido o seu crer é diferente do de Satanás? Ele crê, ele estremece, ele tem certeza, ele confessa que ele é o Senhor. E que sentido você faz isso, que é muito diferente do que Satanás faz?
como a sua permanência nos ensinos de Jesus é diferente da do diabo, que continua conhecendo o que ele falou e continua sabendo daquilo como um fato. De fato, todo crente, não apenas os nominais, fariam bem em perguntar, não é? Como minhas orações são diferentes das orações que o diabo poderia fazer, ou da que um homem sem Cristo, sem nunca ter visto a beleza de Cristo, poderia fazer. E se nós, nesse afã da nossa cultura, de fazer todo mundo nos sentir bem, ou a gente mesmo quer se sentir tão bem, que fugimos dessas coisas, nós estamos caminhando por um caminho largo, que nos deixará espantados diante de Cristo, quando soubermos que as nossas ideias eram totalmente enganadoras a respeito de nós mesmos. Não é? Então você vê que aqui no texto ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor. Isso é respeitoso, não é? Isso é ortodoxo, assim, isso é certamente verdade, né? Essa repetição coloca o nível ainda mais alto, não é? Nisso. É assim que os verdadeiros filhos de Deus realmente falam. Mas você pode ter essas expressões e crenças verdadeiras que são exatamente como o diabo teria, não é? Há aqui nas palavras dessas pessoas para Cristo naquele dia um sinal de certa devoção. Em teu nome nós profetizamos. Aqui está supostamente uma vida que tinha sido entregue a algum propósito relacionado a Cristo. Não é uma pessoa marginal, não é alguém no limite, não é? Essas pessoas do caminho largo aqui são pessoas que não parecem nada serem marginais ou viver no limite do, sabe? Há uma ideia de devoção, há uma confissão aberta, que tem um certo zelo sem conhecimento, como Paulo falava dos seus compatriotas. E o respaldo dessa confissão, essa profissão, está numa vida, supostamente, que de alguma maneira foi gasta até certo ponto em algo direcionado a Cristo, em ministério a Cristo. E até as próprias atividades. Por exemplo, no teu nome nós profetizamos. A palavra no original aqui não está falando sobre prever o futuro, está falando sobre falar. Nós falamos a tua verdade às pessoas, nós proclamamos quem tu és. Então eles ensinaram, eles falaram, eles proclamaram em nome de Cristo. Eles alegaram ter realmente exercido poder sobre demônios, já que se você fala e você acha que alguém foi trazido para Deus, para o reino de Deus, é óbvio que você exerceu poder sobre o mundo invisível, não é? Através do que supostamente você estava fazendo para o reino de Deus. Então aqui está uma vida que basicamente poderia ser definida como uma vida de um pastor, de um missionário, de um pregador, de um membro da igreja. Todos podem se encaixar aqui, ou mesmo a vida de um discípulo de Cristo, realizando coisas. Essa não é então uma pessoa marginal. As pessoas do caminho largo, superficial, fazendo uma afirmação, Senhor, Senhor, quando nada na vida dela teve nada, nenhuma relação com alguma coisa, não, aquele auditório que eu via Jesus, a vida deles, como eu disse, a vida social, a vida em família, a vida do trabalho, toda era meio que saturada daquilo que Deus tinha dito de alguma forma. Então, quão impressionante é ouvir o versículo 22, muitos dizendo isso. Então, no versículo 23, em resposta a essa confissão, que parece tão Senhor, Senhor, toda a confissão, você vê como Paulo tinha dito que ninguém pode dizer verdadeiramente que ele é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Foi o que essas pessoas fizeram. Então eu lhes direi: nunca vos conheci,
Eles podem reivindicar Cristo. As pessoas gostam de fazer isso, né? Mas ele está dizendo: eu não reivindico vocês. Eu não conheço vocês. Vocês podem ter reivindicado me conhecer, fazer coisas em meu nome, mas eu não reivindico vocês diante do meu Pai. Eu não conheço vocês. Eu não fui para a cruz conhecendo você desde a eternidade. Por quê? Porque a salvação não vem para aqueles que podem fazer, como nós vimos, aquilo que o diabo pode fazer, pode crer como o diabo pode crer, pode estremecer como o diabo pode estremecer. Não são simplesmente então os, entre aspas, faladores, não é? Mas aqueles cujo coração, afeição foram milagrosamente, espiritualmente transformados. Eles não precisam que a igreja invente coisas para eles acharem Cristo atrativo. Eles não precisam de que a igreja os coloque iscas de outros interesses para eles se interessarem por Cristo, de coisas que estão focadas neles. E se você olhar um pouco mais de perto, o verso 23, você vai ver que essas pessoas não são conhecidas do Senhor porque são praticantes da iniquidade. Um coração não regenerado, não importa o que ele faça, tudo que ele faz desonra a Deus, e as coisas se tornam até piores, não é? Então, literalmente no grego, vocês que sempre praticam a iniquidade, o mal, não é? Professar Cristo professar Cristo como Senhor e viver como eu acho que eu devo viver, é óbvio, é falso. Professar Cristo como a luz do mundo e ficar na escuridão, como a príncipe da paz e nunca ter nada disso, é falso. A profissão tem valor se ela realmente é a expressão de algo concreto que está acontecendo em nós, e não só de um crer verdadeiro como o diabo tem, e uma confissão verdadeira como ele confessa, ou de permanecer no ensino, no sentido de que o mesmo que ele cria e sabia a respeito de Cristo há 2000 anos atrás, ele sabe agora ainda, e sabe que aquilo são fatos, e são fatos verdadeiros. E, por exemplo, no Velho Testamento é muito claro em dizer: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Essas pessoas falaram Senhor, Senhor a vida toda em vão. Eu sei, quando fui criança, criado pelos meus pais, eu fui ensinado a não falar o nome de Deus em vão. Não entendia muito, mas eu posso dizer nesta noite que houve mais profanação do nome de Deus nos cultos do que nas boates. Ninguém está dizendo que o Senhor é a sua luz nas boates, que Deus é seu deleite, que Deus é o seu prazer, que Deus é a sua vida. Ninguém está usando o nome de Deus em vão assim. Mesmo quando usam o nome de Deus de maneira em vão, o homem vai ser responsável por tudo que disser. Não estão dizendo no sentido de que Deus é o centro das suas vidas, mas é o que nós cantamos. Hoje, o nome de Deus foi mais profanado em todos os lugares, onde as pessoas falaram que Jesus era o seu tudo, quando Ele não é nada para eles. Deus foi muito mais profanado em igrejas que falaram que o Evangelho é tudo, mas estão pregando agora humanismo secular, psicologia secular. Não estão pregando o Evangelho. Foi profanado, foi dito em vão. Uma profanação muito maior é usar o tempo todo o nome de Deus e não ter nenhum compromisso verdadeiro com Ele. As pessoas hoje, como eu disse, o nome de Deus está sendo mais profanado em igrejas do que nas boates. As pessoas não estão dizendo lá que o viver é Cristo, elas não estão dizendo isso. O viver é elas mesmas. Elas não estão usando o nome dele assim. Eu diria, como no Velho Testamento, a blasfêmia do santuário é muito mais terrível do que a blasfêmia da rua. É óbvio que aquilo que os filhos de Eli faziam era mais terrível.
Tomaram o nome do Senhor em vão, alegando pertencer a Ele. Tomaram o nome do Senhor em vão, alegando falar por Ele, alegando estar fazendo o ministério só por causa dele, sem ter nada a ver comigo, com meus interesses. Enquanto o tempo todo essas coisas não são verdade. Eu estou às vezes me atracando por algo que eu chamo de ministério, supostamente era para a glória de Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Vive uma vida de racionalizações, autoindulgente, explica os males em si com o humanismo secular. É um tipo de profanação que excede a todos os palavrões que estão sendo ditos. É uma profanação do nome de Deus que excede a tudo que as pessoas estão dizendo nas boates, em todos os lugares. É uma vida profana, mas você vê, não parece. Esse é um caminho largo muito estranho para as pessoas. Eu suponho que ninguém argumentaria que o pior de todos os beijos já dados na Bíblia foi o beijo de Judas. Pior do que todos os beijos dados em todos os bordéis. E é por isso que o nome de Deus é muito mais profanado em igrejas visíveis, não é? Na igreja visível, do que em boates. O mundo está cheio de pessoas que chamam Jesus de Senhor, que dizem isso com emoção e paixão meramente humana, Senhor, Senhor, e ainda assim nunca se submetem, têm deleite. Elas dizem que o Evangelho é tudo, mas elas não pregam o Evangelho. Elas dizem que o Evangelho e a verdade de Deus é tudo, mas eles não consultam isso dia após dia, momento após momento, quando estão tomando suas decisões. Elas dizem que o Evangelho é tudo, mas elas não estão olhando para os males da sua alma à luz do Evangelho, à luz da verdade de Deus. Elas estão explicando aquilo com o mal do mundo, com a mente do mundo. Elas estão falando o nome de Deus em vão, todo o tempo. E é por isso que nos é dito nas Escrituras, em 2 Coríntios 13, 5, examinem-se, para ver se vocês estão na fé, se a fé que vocês têm não se parece com a do diabo. Se tudo que vocês estão fazendo, um mero homem natural não poderia fazer. Você não deve simplesmente olhar para um evento passado, mas para esse caráter produzido pela contemplação de Cristo, que vai se expandindo. Muitas pessoas têm tudo que elas têm para dizer sobre a sua vida como filho de Deus, sobre o passado. Um dia eu fui num lugar, aconteceu isso, eu levantei a mão, mas não há nada no presente. Ela mesma confessa que ela não tem nada do que flui dele, paz, gozo, alegria, nada do fruto do Espírito, alegria, paz, e nada de tudo que o próprio Cristo é em nós, a vida. A única coisa que torna o homem aceitável é estar em Cristo verdadeiramente, sendo levado a isso. Todo o resto é profanar o nome de Deus, dizendo Senhor, Senhor, é tomar o nome dele em vão, E Jesus, no original, que está dizendo, eu nunca te conheci. É óbvio que isso não significa, a gente já sabe, muitas vezes quando está falando sobre eleição, os que Dantes conheceu, a gente fala sobre isso. É óbvio que ele não está dizendo para essas pessoas, eu não sei quem vocês são, eu nunca vi vocês, não sei. É óbvio que ele sabe quem eles são. É óbvio que Jesus conhece perfeitamente todas as pessoas, conhece cada pensamento, cada intenção. A palavra nem chegou à nossa boca e ele já conhece, o sentimento nem chegou ao nosso coração e ele já sabe. Ele conhece perfeitamente assim todas as pessoas, todos os anjos, todos os demônios. Ele não só sabe, como tem esse conhecimento final. Quando ele diz eu nunca te conheci, ele não está dizendo não, você é um estranho para mim, não sei quem você é. Significa eu não tenho nenhum relacionamento íntimo contigo, nunca tive. Você nunca teve um relacionamento verdadeiro comigo, íntimo, de aliança. Eu nunca estive nos seus afetos. Suas afeições não eram minhas. Sua mente nunca foi capturada pela minha verdade. Suas declarações de senhorio nunca foram acompanhadas de
de submissão. Significa, eu não tenho nenhum relacionamento íntimo pessoal com você. É isso que é o conhecer no sentido bíblico, né? Como ficou até no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, diz: Adão conheceu sua esposa e ela teve um filho. Isso significa, óbvio, muito mais de que Adão viu, sabia quem era Eva e ela engravidou. Não é? Ele conhecia ela num sentido de intimidade física. E então ela concebeu. Com relação a José e Maria, diz: José não a havia conhecido, ou não a conhecia. Então é um belo e tradicional antigo eufemismo bíblico para intimidade sexual. E metaforicamente aponta para algo ainda maior, um relacionamento que é muito mais íntimo do que a relação sexual entre marido e mulher. Então, por exemplo, Amós 3,2, Deus diz a respeito de Israel: de todas as nações, somente conheci a ti. Só contigo eu tive um relacionamento íntimo, verdadeiro, mas nenhuma outra nação, como nação. Isso não significava que apenas Deus conhecia os judeus, né? Ele conhecia os babilônios, os egípcios, todos perfeitamente, mas nunca esteve num relacionamento verdadeiro, íntimo, de amor e deleite com eles. Significa que com Israel, Deus estabeleceu esse relacionamento. Quando Jesus diz no dia do julgamento: eu nunca te conheci, Ele está dizendo: eu nunca fui alegria indizível para você, eu nunca fui o seu deleite, você falou meu nome em vão durante muitos anos, tudo que você fez só torna tudo pior. Cada vez que você fez algo, cada vez que você falou Senhor, você profanou, você tomou o meu nome em vão. Eu nunca estive, não é como o tesouro principal, eu nunca tive entre os tesouros que você buscava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você pode ter reivindicações a meu respeito, mas eu não reivindico você em nada, eu não te conheço. Você pode ter respeito por certa medida de ortodoxia daquilo que estava na minha palavra. Você pode ter respeito pelo fervor que é exibido em devoção pública. Você pode ver pessoas assim cantando hinos como nós cantamos, não é? Mas estavam tomando meu nome em vão, estavam me chamando de Senhor em vão, estavam profanando a santidade do meu nome. Isso soa, é óbvio, parecido com o que é reivindicado hoje, não é? Por líderes. Sempre haverá pessoas que dizem que têm um relacionamento com Cristo, quando na verdade toda a sua mente, todo o seu coração, todas as suas afeições não são moldadas por essa verdade, produzidas por ela, e ela tem mil interesses, ela está sempre insatisfeita com a igreja, não porque a igreja devia ser mais centrada em Cristo, mas é porque ela acha que a igreja devia de alguma maneira satisfazer mais alguma coisa sobre ela, ou eu estava dizendo no início, depois de tudo é dito e feito, a única coisa que importa sobre a igreja de Cristo é que ela é centrada em Cristo, e Cristo então passa a ser o objeto da nossa pregação, da nossa adoração, da nossa oração, e cada uma dessas coisas é verdade dentro de nós. O propósito sempre é esse. No versículo 13, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ele. Ele não está falando do mundo, porque pequena é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos, ou seja, aquelas pessoas, ele está falando para uma plateia de pessoas que oravam, que jejuavam, faziam um monte de coisas, mas aquelas pessoas nunca passaram pelo portão estreito, eles não vieram com uma atitude de verdadeiro arrependimento e vendo toda a sabedoria humana como nada, eles não consideraram tudo lixo por causa da mente de Cristo, da beleza de Cristo, eles não vieram sabendo que eram pecadores sem nenhum merecimento, portanto, se as doutrinas da graça não fossem verdade, ele estaria perdido. Eles não vieram despidos, nus, eles não compareceram diante de Deus
sem nada, sem nem aquelas folhas de figueira de Adão, sem nada, dizendo: estamos nus, estamos sem nada. Ou Cristo nos cobre com o seu manto de justiça, ou nós estamos perdidos. Eles não vieram com essa atitude no coração da percepção da bem-aventurança que o Evangelho é. É por isso que eles continuam afirmando que um homem pode estar em Cristo e ser tão miserável quanto o homem que não está. Não no sentido de que ele está no mesmo mundo caído, mas no sentido de que todas essas coisas, essa nova criação, estar em Cristo não faz diferença em como ela vive nesse mundo. É uma coisa assustadora para pensar nisso, queridos. É uma coisa assustadora de se pensar que haverá pessoas lançadas no inferno que passaram todas as suas vidas, ou grande parte delas, dando testemunho, falando algo sobre Cristo. No versículo 18 diz: não pode a árvore boa produzir frutos. Isso tudo é o mesmo sermão de Cristo. Nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. É assim. Alguém disse certa vez: por que me chamar, a partir desse texto, né? Muito tempo atrás, por que chamar de Senhor, Senhor? Jesus perguntou-lhes: vocês não fazem o que eu digo? Você me chama de caminho, mas não anda, mas não me anda. A gente pode dizer assim. É o que Jesus vai estar dizendo. Você me chama de vida, mas você não me vive. Você me chama de mestre, mas você não me obedece. Você me chama de todo sábio, mas você segue o humanismo secular. Você me chama de consolação, mas não tem paz. Você me chama de príncipe da paz, mas não conheceu nenhum descanso vindo de mim. Você me chama de pão, mas vive faminto, nunca se alimentou de mim. Você me chama de água, mas tenta matar sua sede em cisternas rotas. Você me chama de luz, mas anda na escuridão. Então essa antiga pregação diz: se eu te condeno, não me culpe. Cada Senhor que você falou aumentou a sua culpa. Você me chamou de pão, mas nunca me comeu. Você me chamou de verdade, mas nunca creu de fato em mim. Você me chamou de Senhor, mas não me serviu. Não agiu como um doulos, né, como um escravo diante do seu Senhor. Não agiu assim. Se eu te condenar, é porque suas palavras eram vazias. O caminho largo é o caminho de todas essas coisas vazias, não o caminho do mundo. A chamada Igreja de Jesus Cristo está cheia daqueles que falam palavras vazias. Essas palavras vazias surgem, como eu disse, se elas fossem só palavras vazias, mas elas surgem de corações vazios. Observe o versículo 24. Essa ilustração demonstra a condição real do coração. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, pode ser comparado a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram, e irromperam contra aquela casa, e ainda assim não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. E ele, quando desceu as chuvas e vieram as enchentes e os ventos sopraram e romperam contra aquela casa, ela caiu, e grande foi a sua ruína. Porque é uma ruína maior, porque havia uma casa construída, é porque aquele cara chegou até o último dia achando que ia receber um bem-vindos. E ele ouve Jesus dizer: eu não te conheço. Ele diz: não, Senhor, nós fizemos tantas coisas, eu construí uma casa, construiu, mas não tinha alicerce, não era sobre o Evangelho que você construiu, não era sobre um coração capturado pela minha beleza que você construiu a sua vida. Aqui novamente é esse contraste muito familiar que a gente vê ao longo de todo esse texto. 2 portões, 2 caminhos, 2 multidões, 2 destinos, 2 árvores, agora 2 casas. Ambos submetidos à mesma coisa, a essa mesma tempestade, a esse mesmo julgamento. O contraste aqui não é entre pessoas que ouvem a palavra de Deus e pessoas que não ouviram a palavra de Deus.
Não é o contraste de pessoas que estão na igreja e as que estão fora da igreja. É sobre as pessoas que ouviram a palavra de Cristo. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e são sábias, e pessoas que ouvem a palavra de Deus e são tolas. Constroem a sua vida não sobre Cristo. Continuam construindo sua paz, seu senso de autoestima, de valor, sua identidade em outra coisa que não é Cristo. Elas estão edificando, mas... Ou aqueles que são expostos à verdade e são capturados por ela, e aqueles que são expostos, mas não adianta nada. Sermão após sermão, 10 anos depois, não aconteceu nada. Trata-se de coração capturado e levado, a mente capturada e levada cativa à obediência de Cristo, é a expressão que Paulo usa. E a mente que crê, como Satanás crê verdadeiramente, né, que aquilo tudo é verdade, mas nunca é levada cativa à obediência de Cristo, como Satanás nunca é, porque isso é uma obra do Espírito. Então o contraste entre o obediente e o desobediente aqui é apresentado para nós no sentido de construtores de casas, no que você edifica tudo. É óbvio que se eu quero Cristo por alguma outra coisa que não é Ele mesmo, eu não estou edificando a minha vida sobre Ele, mas sobre aquela coisa que eu quero edificar a minha vida, e eu acho que Ele pode me ajudar. As palavras aqui, você entenderá então, são dirigidas àqueles que professam conhecer Deus, são só para aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não para o mundo. Essas palavras são dirigidas para aqueles que professam conhecer o Senhor, a multidão que diz Senhor, Senhor, aqueles que gastaram tempo ouvindo pregação. Grande parte das pregações hoje em dia não são pregações do Evangelho, não é? Mas porque essa própria condição às vezes leva uma comunidade inteira a se reunir em torno de algo que não é Evangelho. Mas fala também sobre aqueles que ouvem o Evangelho verdadeiramente sendo pregado, mas que não faz diferença, fazendo coisas no reino, supostamente em ministério, mas a Bíblia diz que todas essas pessoas se dividem em 2 grupos. E no versículo 24 diz: aqueles que ouvem as minhas palavras, e essas palavras são reais dentro de si como um tesouro, que leva a eles, constrange, como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange a viver para Ele. E no versículo 26, aqueles que ouvem essas minhas palavras e não constrange eles, então isso não vira parte da vida deles. Então você tem professantes, ele está falando sobre a igreja visível. Esse é um conceito de Agostinho, né, importante para você compreender algo. Eu vejo muitas pessoas falando na internet, às vezes na igreja, com um conceito totalmente torto a respeito da igreja visível e invisível. Não é sobre isso que nós estamos pregando hoje. Mas a igreja visível não é... A igreja visível para Jardim da Luz não é vocês que eu estou vendo. Tem pessoas que acham que quem está na internet faz parte da igreja invisível, porque eu não estou vendo ela. E quem está aqui é a igreja visível. Isso é ridículo. O ensino sobre a igreja visível e invisível não tem nada a ver com quem eu vejo e quem eu não vejo. A igreja visível não é quem está aqui agora, eu posso ver, ou quem congrega, ou quem está no meu alcance de visão nos finais de semana. Não é essa a igreja visível. A igreja visível é todos que se autoproclamam igreja de Cristo no mundo. Então a igreja supostamente cristã que está no Japão é a igreja visível, mesmo que eu nunca veja ela. E a igreja que está na Ásia é a igreja visível. Esse é o ensino. Todo que se autoproclama cristão, crer nessas coisas, fazem parte da igreja visível. E o que é a igreja invisível? A igreja visível é a verdadeira igreja. São essas pessoas desse caminho verdadeiro, do caminho estreito. Essa é a igreja invisível. A igreja invisível, eu podia estar vendo todos vocês e vocês ser todos da igreja invisível. Ou muitos serem e muitos não ser. A igreja invisível toda vai ser salva. A igreja invisível são os eleitos de Deus, aqueles que são regenerados verdadeiramente.
É isso que é a igreja invisível. Não é porque eu não os vejo. Eu vejo pessoas nesta noite que fazem parte da igreja invisível. E posso estar vendo pessoas que, apesar de eu estar vendo elas fazem parte só disso, da igreja visível no mundo. Mas elas não fazem parte da verdadeira igreja que Jesus está falando aqui. Ele vai dizer para a igreja visível, simplesmente, que não faziam parte dessa igreja invisível: eu não conheço vocês. Vocês faziam reivindicações a meu respeito, mas eu não reivindico vocês. Então, invisível não é o cristão que está no outro lado do mundo, vendo pela internet. A igreja invisível é a verdadeira igreja de Cristo, aqui ou longe daqui, aqui em todo lugar. E a igreja visível é todo mundo que se autoproclama cristão em todo lugar, que se autoproclama igreja no mundo. E quando você olha para essa metáfora final aqui, nós não podemos expandir, esse assunto é enorme. Então, eu não vou fazer isso domingo que vem, mas vamos voltar outras vezes para essa parte final desse grande sermão de Cristo, tão importante nos dias de hoje, não é? Quando nós pensamos que nós estamos falando sobre vida eterna, sobre destino eterno, e quando nós pensamos que, da mesma maneira que um homem salvo vai cada vez mais conhecer Cristo e cada vez mais glorificá-lo, pense num homem no inferno, onde a Bíblia chama a sua consciência acusadora, final, sem desculpas, sem racionalizações, de um verme que nunca morre, de uma chama que nunca se apaga, de uma escuridão. Não é só que o homem no inferno nunca vai poder pagar seus pecados, é que ele vai continuar pecando indefinidamente. Você vai dizer assim: mas o homem no inferno não saberá que ele é culpado, que aquilo é justo? Saberá, como o diabo sabe, mas isso não muda nada. Quando alguém é preso com todas as provas, com uma imagem, com todas as coisas, ele é colocado numa prisão, ele continua odiando a justiça. Ele não gosta daquilo que o condena. Então o homem no inferno não vai ter nenhuma justificativa, ele vai saber que ele está recebendo o justo castigo, mas isso não fará ele mais do que continuar odiando Deus. Então o homem no inferno não é só que ele nunca vai pagar os pecados que ele cometeu, ele vai continuar pecando indefinidamente, para sempre. Ele vai continuar alargando, porque não haverá nenhum limite para todas as suas afeições contrárias a Deus, como os demônios. Como também não haverá nenhum limite para as afeições crescentes, se deleitando em Cristo eternamente. Então ambos aqui parecem iguais. Você tem uma casa, e a única diferença que se distingue aqui é na construção dessas duas casas. Em ambos os casos tem uma casa. Jesus não está falando sobre o mundo e a igreja. Em ambos os casos você tem uma casa. A única diferença mais clara é naquilo que você não vê, não é o telhado, não são as paredes laterais, não são as janelas, é que você construiu sobre a rocha ou a areia de qualquer coisa que não é Cristo somente. A diferença você vê quando você olha para as duas casas, não é muito o que você pode ver, é no que a vida interior está realmente fundamentada. Ou seja, estamos falando com pessoas que pertencem à igreja visível. Jesus só está falando aqui dessas pessoas que se expõem de alguma forma à palavra, que chamam ele de Senhor. Estamos falando com pessoas que foram expostas, eles ouviram as minhas palavras, Jesus está dizendo, mas considere o homem sensato aqui, não é aquela pessoa que nunca ouviu, viveu a vida lá, nunca ouviu de verdade, não, eles ouviram minhas palavras, mas eles nunca levaram elas para onde devia estar, elas não fizeram nenhuma diferença para eles. Eles fazem parte então do mesmo público, não é? Eles estão nos mesmos lugares, eles ouviram coisas parecidas, mas tudo que eles têm como resposta a tudo que eles vivem supostamente no reino de Deus, não depende de um milagre do Espírito Santo que criou neles uma nova vida, não, é só coisas que o homem natural e o diabo
podem fazer também. E é por isso que as pessoas não conseguem entender quando as pessoas começam a falar sobre uma salvação que não salva as pessoas, não leva elas a nenhum deleite, a nenhuma alegria em Cristo. Como eu disse hoje, as pessoas só querem que as pessoas se sintam bem. Mesmo supostamente homens que estão abraçando doutrinas verdadeiras, na hora da aplicação, eles só querem que as pessoas se sintam bem. Então eles vão tirar toda a verdade da interioridade, da beleza do Evangelho, da beleza de Cristo no coração do homem, produzindo paz, alegria, e vão dizer que a pessoa pode nunca conhecer Jesus dessas formas e ainda assim ser salvo. Ela pode nunca ter nenhuma paz e andar de desespero em desespero, ou seja, o caminho dele não vai ser como a luz da aurora, mas ainda assim ele está indo para o dia. Olha, só o caminho da aurora, que vai brilhando cada vez mais, vai chegar num dia perfeito. A verdadeira questão aqui então não é se eles ouviram, não é se eles ouviram algum ensino, é o que eles fazem sobre isso genuinamente, ou o que isso fez genuinamente neles. É sobre isso. Não é apenas que eles ouviram o ensino sobre Cristo, eles edificaram sobre isso. Eles interpretaram todas as coisas do mundo, da vida, da alma, baseado nisso. Eles realmente edificaram sobre a rocha do Evangelho, a rocha que é Cristo, ou a vida deles era edificada sobre um monte de coisas que eram areia. É sobre isso. Jesus disse, é tolo, é insensato quem ouviu a meu respeito e resolveu construir sua casa, ou edificar a sua vida parte fora de mim. A tempestade vai manifestar isso, não é? Isso não pode resistir à realidade. As pessoas estão dizendo para você, não, a tempestade vai resistir, você vai estar tudo bem no final. Jesus está dizendo, não vai. Se a sua vida não foi edificada sobre mim, eu que sou a paz, a vida, a alegria, o gozo do céu, se ela não foi edificada sobre mim, e você teve os alicerces sobre essas coisas, não vai, naquele dia você pode procurar o pastor mais famoso do mundo, ou então um pastor reformado que diz que vai estar tudo bem naquele dia com você, mas não vai estar, se você não edificou sua vida sobre Cristo. Naquele dia vai estar tudo ruim, ele vai dizer, eu não te conheço. Mas um pastor disse que eu podia ser assim, que mesmo assim, sem nada interior que manifestasse a verdade do que eu declarasse, está tudo bem. Não está bem. Você não tem alicerces. Você não edificou sua vida sobre mim, por isso você vivia assim. Porque ao não ter alicerce sobre mim, você não tinha nenhuma firmeza sobre todas as coisas que o mundo é. Ambos construíram uma casa. Uma casa constitui o quê? Atividade. Construir fala de atividade. Você não constrói uma casa assim, dá trabalho. Tá dizendo, todo mundo no caminho largo tiveram um trabalho religioso, edificaram alguma coisa, gastaram tempo. Uma vida dentro da ampla estrutura do que nós chamaremos de cristianismo ou do mundo evangélico. Ambos construíram no mesmo lugar. Como você sabe que eles construíram no mesmo lugar? Eles vão sofrer a mesma tempestade, estão sujeitos às mesmas coisas, os mesmos eventos. Mas a diferença entre eles era básica. É a diferença exatamente que muitos que pregam querem matar. Mesmo muitos que pregam supostamente ortodoxamente, dizer que uma pessoa pode ter a sua vida não edificada sobre Cristo, seus afetos, sua alma edificada sobre Ele, não ter nada disso, e no final vai estar tudo bem. Não vai, a casa vai cair, vai a tempestade final, que é o que essas pessoas estão experimentando no sermão de Jesus, de chegar diante dele e dizer, eu não conheço você. É a tempestade. Eu não te conheci, você não me conheceu. Seus afetos não estavam em mim. Você me chamou de Senhor, mas não me seguiu. Você falava que eu era sabedoria, mas seguiu outra. Você falava que eu era o príncipe da paz, mas você buscou paz em outras coisas, e ao não achar lá, você não achou em lugar nenhum, não é? A única diferença é a fundação. É a diferença que Jesus está fazendo. E por isso o Senhor diz, não assuma
simplesmente as coisas. Seja sério sobre elas. Eu comecei dizendo que muitas pessoas têm muito a falar sobre igreja, mas no final, a única coisa que interessa é essa: Cristo e este crucificado, e tudo que Ele faz na pregação, na oração, na adoração da igreja. Todas as outras coisas são maneiras que os homens querem organizar as coisas. Então, construindo Petros, numa pedra, construiu sobre Cristo, toda a sua vida edificada naquela parte da casa que você não vê, que são as fundações. Ou ele usou a palavra grega areia, Amon. É por isso que, por exemplo, a capital da Jordânia é chamada Amã, porque é tudo areia, não é própria a palavra. Ou seja, o versículo 27, o versículo 26 diz: o insensato edifica a sua casa sobre outra coisa que não é a mim. Ele edifica o seu valor, a sua identidade, o seu senso de autoestima. Ele edifica a sua paz, o seu descanso em alguma outra coisa que não era eu somente, porque ele ouviu pessoas pregando essas areias no meu lugar, porque não era a rocha, e a rocha somente sendo pregada para eles edificarem suas vidas. E eles realmente ouviram pessoas dizendo que se suas vidas não tivessem fincadas em Cristo, e suas afeições, e sua alma, que eles iam estar tudo bem no final, mas no final vem a grande tempestade, e você descobre o oposto do que muitas pessoas estão dizendo. Ele diz que um homem sábio edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram o vento, e romperam contra aquela casa, mas não caiu. Elas não estão entre os que falaram Senhor, Senhor. E ele disse: eu não conheço você, eu nunca tive nos seus afetos, o meu espírito nunca produziu em você afetos verdadeiros para comigo. A casa está de pé. E aqui novamente há uma poderosa repreensão a qualquer coisa que nós chamarmos de evangelho, que não seja puramente o evangelho de Cristo. A qualquer tipo de motivação que você queira dar às pessoas, que não seja Cristo e este crucificado, quer seja jovem, velho, solteiro, casado. Então o que significa construir na areia, sem fundação? É aquele que a sua vida inteira não está de tal maneira capturada por Cristo, que ele achou que era seguro construir sobre outras coisas, e ele depende disso diariamente para a sua força, para a sua paz, de todas essas coisas que são areias. É por isso que o mundo não tem paz. A areia é instável. Se você está lidando, o coração do ímpio é como as ondas, o mar é agitado, nunca para. Como a areia não dá sustentabilidade. É isso que Jesus está dizendo. Esse sermão todo é sobre a igreja visível e sobre a verdadeira igreja invisível nela. Quem constrói na areia, ora, jejua, dá seu dinheiro, trabalha dentro da estrutura da vida cristã e faz isso aumentando às vezes sua reputação de um servo de Deus, faz isso para se sentir bem consigo mesmo, faz isso como quem paga imposto, faz isso, mas está louco para ouvir pessoas dizendo: olha, estará tudo bem no final, se o teu coração não foi completamente capturado por Cristo, se ele não foi a tua alegria, a tua paz, vai estar tudo bem. Esse sermão é exatamente para dizer: não vai estar. Eu vou dizer que não te conheço. A tua casa vai cair. Quem disse que ela podia ser edificada sobre parte de mim, com a tua sabedoria escolhendo o que pegar, e parte que não é de mim, estava te enganando. Por isso que nesse sermão ele fala sobre falsos mestres. Ele diz: minha palavra. Quem edifica sobre minha palavra? Sobre tudo que eu ensinei, sobre a revelação completa do que eu sou, sobre a verdade. Se você construir sobre qualquer outra coisa, é areia.
sobre a opinião de qualquer homem, ou sobre suas próprias opiniões, sobre os sentimentos de qualquer homem, ou sobre os seus próprios sentimentos. Era areia. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra que, através da qual o Espírito Santo nos regenerou, nos fez uma nova criatura, através da qual Ele produziu em nós, através do ouvir a verdade, a verdadeira fé, que não é a fé que o diabo pode ter. Há um fundamento, o único que resistirá à tempestade. Hoje as pessoas querem que as pessoas se sintam bem, estão dizendo para elas: olha, não importa se você tem esse fundamento, vai resistir à tempestade no fim. Não vai. Nós precisamos querer que as pessoas conheçam Deus, como o próprio Deus está se revelando aqui. Nós não somos homens que se levantam, um povo que se levanta para fazer todo mundo se sentir bem. Certamente esse sermão de Jesus não foi recebido por todo aquele povo que se dizia povo de Deus de maneira efusiva. Eles não gostaram, como as pessoas não gostam. Os fariseus deviam dizer: ele está falando com a gente, ele está pregando para a gente, eu sinto que ele está falando comigo. Os fariseus pensaram isso naquele dia. Eles não gostaram. Quem dera eles tivessem, como o fariseu Paulo, caído, não é, diante da luz, da glória do Evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. Nós estamos diante dessa realidade assustadora aqui. Toda a igreja visível, nela, grande parte dela é um caminho largo. E só uma parte dela é a igreja invisível, é um caminho estreito da verdade de Deus, tão estreito que só a obra soberana do Espírito Santo pode fazer um coração se deleitar, amar e edificar sobre a rocha que é Jesus e mais nada. Sua alma, suas afeições, sua identidade, seus afetos, tudo. E Jesus disse: só essas pessoas eu conheço. Elas podem me reivindicar, mas naquele dia eu não reivindicarei elas. Em vez de reivindicar, elas vão dizer: eu te conheço, e eu vou dizer: eu não te conheço. Portanto, nenhum sermão pode ser mais importante que esse. Ele, você vê, não está contaminado pela nossa cultura. Ele não está contaminado com a ideia humana, de maneira geral, que quer sempre que todos gostem de nós. E hoje, qual é a blasfêmia? É você não afirmar, tem que afirmar as pessoas no que elas são, tem que dizer que elas são maravilhosas. Nós temos que afirmar, a igreja está afirmando pessoas, está dizendo para elas: se você não edificou a casa na rocha, se você não tem, vai estar tudo bem. Jesus está dizendo: não vai estar tudo bem. Então você vê a preciosidade do Evangelho, você vê que só o Evangelho pode fazer. Você vê sobre o que a igreja é. Você vê como nada no mundo pode realmente substituir a verdadeira igreja e a pregação do Evangelho, porque isso se torna a coisa pior de todas. O caminho largo está dentro daqueles que têm uma percepção interna falsa de que estão bem com Cristo. Esse é o caminho largo. Mas não há uma concretude, porque muitas pessoas falaram que tudo estava bem, quando não estava bem. Deus tome cada um de nós a realmente sermos levados cativo à sabedoria de Deus, não somente admirá-la e debatê-la com as pessoas. E cada vez que formos para a palavra de Deus, queremos realmente que nossas vidas estejam sendo edificadas na rocha, e que a única coisa que a igreja tem é essa rocha, Cristo. E quem não quer edificar a casa sobre esta rocha, não devia ser afirmado e nem se sentir bem com o que a igreja diz, até que o Espírito Santo a faça desejar Cristo, e Cristo somente. Vamos ficar de pé.